Imagine que você vive no século XVI e, de repente, faz a si mesmo uma pergunta primordial. Como surgiu a primeira vida do universo? Bom, provavelmente você ia começar a procurar referências de alguém que já havia falado sobre isso antes. E lá estaria ele, esperando você perguntar qualquer coisa porque ele teria uma resposta. Aristóteles. Novamente falando de gregos nesse canal, porque basicamente eles tentaram explicar tudo o que a gente também tenta explicar até hoje. Mas enfim, continuando. Você foi atrás dos livros da grande referência que foi Aristóteles e para ele a vida surgia de geração espontânea, ou seja, a partir da matéria sem vida. Mas para isso acontecer seria preciso que nessa matéria houvesse pneuma, ou melhor, energia vital. Isso seria observado, por exemplo, com o aparecimento do nada de peixes em uma poça d'água ou de larvas em uma carne deixada no ambiente. E por mais que isso soe absurdo, a ciência da época ainda não conseguia explicar por que ratos simplesmente apareciam entre grãos armazenados. Logo, imaginava-se que ratos poderiam surgir de trapos e grãos de trigo deixados em um recipiente aberto por 3 semanas. Essa era a explicação. E essa teoria durou até o século XVII, quando cientistas começaram a realizar experimentos para comprová-la ou refutá-la. E se você quer saber mais sobre o fim dessa teoria, qual que é a definição de vida pela ciência e o que nós sabemos até hoje sobre o surgimento e desenvolvimento da vida na Terra, é só me acompanhar. A abiogênese foi refutada? Foi então que o cientista Francesco Redi, em 1668, fez um experimento bem simples que teria refutado a teoria da geração espontânea. Ele basicamente pegou 3 frascos contendo carne. Um ele deixou aberto ao ar livre, um ele tampou e outro ele cobriu com gaze. A hipótese dele era de que nos frascos tampados as moscas não entrariam. Logo, não apareceriam larvas de mosca, o que refutaria a geração espontânea. E foi isso que aconteceu. Só apareceram larvas no frasco que estava aberto. Então, ele concluiu que as larvas só aparecem porque as moscas entram e depositam seus ovos na carne. Para ele, um ser vivo só surgia a partir de outro ser vivo. Mais tarde, Lázaro Spallanzani preparou frascos contendo caldo e matéria vegetal e animal. Alguns frascos foram selados e outros não. Os frascos foram aquecidos com o objetivo de matar os micro-organismos presentes e depois de um tempo ele percebeu que os frascos selados permaneciam sem sinais de qualquer crescimento de micro-organismos, enquanto que os que estavam abertos permitiam a entrada de micróbios. Logo, esses organismos vieram de fora do frasco. Entretanto, algumas críticas a esse experimento diziam que Spallanzani tinha fervido por muito tempo o conteúdo dos frascos e isso havia destruído a pneuma, a força vital que dava origem aos seres vivos, e por isso que nada cresceu neles. Somente no século XIX que Louis Pasteur refutou completamente a teoria da geração espontânea com um simples experimento usando frascos pescoços de cisne. Pasteur ferveu um caldo até esterilizá-lo e colocou ele em frascos com gargalos longos e torcidos. Ele usou esses recipientes porque os gargalos torcidos permitiam a entrada de ar externo, mas barravam a entrada de micro-organismos do ar, porque eles ficariam presos nas curvas do gargalo. Então, se realmente existisse uma força vital que fosse responsável pela geração espontânea, ela teria acesso ao caldo passando pelo ar. E como Pasteur previu, os caldos continuaram estéreis, somente quebrando os gargalos que os micro-organismos seriam capazes de entrar e contaminar o caldo se replicando lá dentro. Para Pasteur, assim como para Redi, a vida só vem da vida. Após isso, a teoria da geração espontânea foi refutada, porém não em todos os contextos, até porque o experimento de Pasteur não poderia se aplicar à primeira vida do planeta. De fato, a primeira vida da Terra ou do universo teve que surgir espontaneamente a partir de matéria inanimada. Somente depois da primeira vida que a reprodução passaria a ser uma exigência. E o que é a vida?
Segundo o dicionário, vida é a propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Porém, programas de inteligência artificial também podem evoluir desde o momento que foram criados até a sua destruição. O mesmo vale para tempestades ou incêndios. Alguns acham que a vida é viver momentos, compartilhar coisas e encontrar alguém. Mas se você estiver falando de uma bactéria, isso não se aplica muito. Para o físico Schrödinger, a matéria viva é aquela que evita declinar, indo para o estado de equilíbrio. Ou seja, em um universo que se dirige para o estado de desordem máxima, para o caos, a vida busca se manter em um estado altamente ordenado. Alguns dizem que isso viola a segunda lei da termodinâmica. Porém, a vida não é um sistema isolado, a qual a segunda lei se aplica, do mesmo jeito que a Terra também não é. Portanto, não há paradoxo nenhum. Atualmente, uma definição biológica bastante aceita define que vivo é aquele organismo que possui informações reprodutivas hereditárias contidas em um código genético e que metabolizam através do controle da taxa de reações químicas, o que engloba desde uma bactéria, indo até nós, baleias, plantas e fungos. E há controvérsia se os vírus podem ser considerados seres vivos ou não. Mas como a matéria inanimada ganhou vida e virou um ser humano? Bom, não vamos pular etapas aqui, então vamos entender como surgiu o primeiro organismo vivo, o qual acreditamos ter sido uma bactéria procarionte. O experimento Miller-Urey. Observando que a maioria das atmosferas no sistema solar são preenchidas majoritariamente por nitrogênio e metano, o químico Harold Urey, na década de 50, argumentou que a da Terra primitiva também deveria ser assim e que foi a presença de vida que alterou a nossa atmosfera, enriquecendo-a em oxigênio. Além disso, ele também pensou que essa atmosfera primitiva era muito eficiente em produzir compostos orgânicos, os possíveis precursores da vida. Foi então que, juntamente com seu aluno Stanley Miller, eles desenvolveram um experimento para testar essa teoria. Miller e Urey criaram um sistema fechado, no qual a água era aquecida e combinada com moléculas de hidrogênio, metano e amônia. Essa água era então eletrocutada e resfriada, permitindo que a mistura se condensasse como a chuva, recriando então as condições atmosféricas da Terra primitiva. Dentro de uma semana, o oceano que eles criaram estava com uma coloração marrom avermelhada por conta da combinação de moléculas para criar aminoácidos, os blocos de construção da vida. A descoberta inaugurou novos horizontes para o entendimento do surgimento da vida. E você deve se lembrar desse experimento nas suas aulas de ciência da escola. Porém, ele não é perfeito. Pesquisas posteriores acabaram descobrindo que a nossa atmosfera primitiva era um pouco diferente da que Miller pensou. A atmosfera de Miller é redutora como a de planetas gasosos, ou seja, produz aminoácidos muito mais facilmente. A nossa atmosfera é neutra, com os principais componentes sendo nitrogênio e dióxido de carbono, e esse tipo de atmosfera dificilmente produziria uma quantidade relevante de aminoácidos. Outro problema do experimento de Miller-Urey é que eles nunca produziram vida ou qualquer coisa mais complexa que aminoácidos. Esses problemas mostraram que não foi tão simples fazer surgir vida no planeta, mas não tira a importância de Miller e Urey para a pesquisa como um todo. As névoas desse mistério se dissiparam um pouco com o descobrimento das fontes hidrotermais. Esses ambientes são profundos e estão abrigados contra a queda de meteoros, expelem importantes compostos químicos que poderiam formar aminoácidos, além de serem fontes de energia térmica. Mas será que eles sozinhos produziriam todos os aminoácidos necessários para a vida? Meteoritos do tipo condritos encontrados na Austrália em 69 continham uma boa quantidade de aminoácidos, e se você considerar que no passado esses meteoros atingiram a Terra com muito maior intensidade, é possível pensar que eles poderiam ter trazido os blocos essenciais para o surgimento da vida, como aminoácidos, ácidos nucleicos e carboidratos. Entretanto, até hoje não existe uma teoria geral do surgimento da vida, mas é bem provável que ela
não surgiu somente a partir de um fator, mas sim da combinação de processos na atmosfera terrestre e nas fontes hidrotermais. Dito isso, vamos entender quais eram as condições da Terra para o surgimento da vida? E eu tenho certeza de que até agora eu já te forneci todas as condições para você curtir esse vídeo e fazer o conteúdo que você aprendeu até agora se espalhar pelo YouTube como a vida se espalhou pelo nosso planeta. Vamos continuar. As condições ideais. O tempo geológico se divide dessa maneira. Existem os éons. Cada éon agrupa as eras. Uma era agrupa períodos e cada período agrupa épocas. A formação do nosso planeta ocorreu durante o éon Adeano há 4,5 bilhões de anos. Posterior a ele veio o éon Arqueano há 3,85 bilhões de anos e durou até 2,5 bilhões de anos atrás. Nesse éon houve a formação das primeiras rochas do planeta e os primeiros continentes. O planeta já havia esfriado o suficiente para a água condensar e formar os primeiros mares e lagos, uma das condições essenciais para a vida. Além disso, era necessário que se formassem moléculas simples e minerais contendo sílica, ferro e enxofre, que serviriam de nutrientes para os primeiros organismos. Poeira cósmica, a queda de meteoros, plumas vulcânicas e fontes hidrotermais também foram essenciais para o surgimento da vida numa atmosfera primitiva repleta de dióxido de carbono e nitrogênio. E para finalizar, energia. Muita energia, tendo como fonte a radiação solar, raios cósmicos e muitos relâmpagos, fruto das intensas tempestades que ocorreram no passado remoto do nosso planeta, além do calor produzido nas fontes hidrotermais. O surgimento da vida. Chegamos ao momento mais difícil dessa explicação, dizer qual foi a origem do código genético presente em todos os organismos terrestres considerados vivos. Até hoje ainda não é claro que tipo de molécula teria formado o primeiro material genético, o RNA. A questão é que moléculas como o RNA e o DNA possuem bilhões de átomos, muito, mas muito mais do que qualquer molécula orgânica menor. Então, será mesmo que processos aleatórios teriam produzido uma molécula tão gigante? Ou será que essas moléculas não se desenvolveram a partir de um processo específico, organizando diversos elementos simultaneamente? Ainda não sabemos. A principal hipótese é que a vida surgiu a partir de moléculas orgânicas que conseguiam se replicar. O próprio RNA seria capaz de promover reações químicas para formar novas moléculas e isso teria sido o ponto de partida da vida. Ele também é a molécula fundamental em todos os seres vivos e armazena informações sobre aquele organismo. Mas como essas moléculas se tornaram células? A resposta para essa pergunta pode estar em coacervados, gotículas de água que contêm proteínas e ácidos nucleicos e que são capazes de unir os seus componentes, assim como as células fazem, mas sem possuir membrana. Logo, esses coacervados se comportavam como protocélulas, concentrando o RNA e outros compostos orgânicos. Um recente estudo publicado na Nature Communications mostrou que simples moléculas orgânicas em uma solução com água se uniram para formar peptídeos e se fundiram em gotículas. À medida que mais precursores químicos foram adicionados à solução, as gotículas cresceram em número e tamanho, mostrando que elas eram capazes de geração espontânea. E empurrando a solução em uma seringa, imitando as forças mecânicas do oceano, por exemplo, elas se dividiram, mostrando que nessa situação de planeta e química primitivos, é possível que esses coacervados teriam sim crescido e se dividido. O estudo também mostrou que essas gotículas foram capazes de incorporar RNA e lipídios que mais à frente formariam a estrutura de uma membrana lipídica das células. É óbvio que isso é somente um estudo, porém ele nos ajuda a entender ainda mais como a vida surgiu de algo não vivo, sendo muito importante para o aumento da nossa compreensão. E assim surgiram os primeiros organismos vivos, bactérias procariontes, ou seja, células cujo material genético não era limitado por uma membrana, e é bem provável que fossem anaeróbias, que não precisam de oxigênio para sobreviver. Quando a vida surgiu?
Até hoje, o registro mais antigo de vida na Terra data de 3,7 bilhões de anos, encontrado na formação rochosa Isua, na Groenlândia. E não foram encontrados fósseis, mas sim indicações de contaminação por atividade biológica, sendo realizada a fotossíntese. Mas a fotossíntese é um processo muito complexo e não deve ter sido a primeira forma de produção de energia. Logo, apesar do nosso registro datar os primeiros organismos há 3,7 bilhões de anos, a vida já deveria existir antes disso. Mas o quão antes a vida poderia ter surgido? A Terra se formou há 4,5 bilhões de anos. Todavia, seus primeiros 700 milhões de anos eram muito difíceis para o desenvolvimento da vida por conta das condições do planeta. Ela só teria a condição de se desenvolver de maneira estável há 3,9 bilhões de anos, o que nos dá um período de 100 milhões de anos para ela sair do zero e surgirem os primeiros organismos fotossintetizantes. O que a gente percebe então é que a vida surgiu no nosso planeta quando ele ainda era muito jovem e deu um salto gigantesco partindo do nada para uma cianobactéria em apenas centenas de milhões de anos. E essas cianobactérias, sim, possuem fósseis facilmente de serem identificados na forma de estromatólitos. Por que a vida surgiu nos oceanos? Todas as hipóteses de surgimento da vida a colocam como tendo início nos oceanos, porque lá era o único lugar possível para que a vida se desenvolvesse. O primeiro fator é a temperatura. As temperaturas variavam muito na superfície por conta da queda de meteoros, vulcanismo, enquanto que na profundidade dos oceanos era possível encontrar um ambiente mais estável no qual organismos poderiam se desenvolver. Mas o fator mais relevante é a falta da camada de ozônio. Na época do surgimento da vida, essa camada não existia. E caso você não saiba, a camada de ozônio absorve 98% da radiação ultravioleta, o UVB. E essa radiação impediria qualquer tipo de vida de existir, porque ela basicamente destrói as moléculas de DNA. Então, o que protegeu as primeiras células vivas foi nada mais, nada menos do que a água dos oceanos, pois a radiação UV não penetra mais do que alguns metros de profundidade no mar. Logo, a vida só pode ter se originado nos oceanos e em certa profundidade. O desenvolvimento da vida no planeta. As cianobactérias começaram a liberar oxigênio para a atmosfera ainda no éon arqueano, aumentando gradualmente os níveis de oxigênio na água do mar. Com o tempo, o oxigênio dos oceanos começou a se dissipar na atmosfera até se tornar um dos principais componentes do nosso ar. Isso aconteceu há 2 bilhões de anos atrás, já no éon proterozoico. Há 2,5 bilhões de anos surgiram os primeiros organismos eucariontes e há 1,6 bilhão de anos surgiu a reprodução animal sexuada. E os fósseis do período Ediacarano foram muito importantes para o estudo do nosso passado. Finalmente chegamos até o nosso éon atual, o Fanerozoico, que teve início há 542 milhões de anos e foi marcado pelo aumento da diversidade biológica no planeta. Durante o período siluriano, há 443,7 milhões de anos, a camada de ozônio já havia se formado na Terra e os artrópodes finalmente invadiram o ambiente terrestre e, posteriormente, as plantas chegaram. Há 370 milhões de anos, já no período devoniano, surgiu o Tiktaalik, nosso ancestral que resolveu sair da água, dando origem aos tetrápodes, animais com 4 patas. Avançando no tempo, chegamos à Era do Mesozoico, que compreendeu os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo, nos quais surgiram, dominaram e se extinguiram os dinossauros há 65 milhões de anos. E desde então, vivemos hoje a Era Cenozoica, no período do Quaternário, que teve início há 2,6 milhões de anos. Foi durante esse período que surgiu o gênero Homo, e ele se divide nas épocas Pleistoceno e Holoceno, sendo que o último se iniciou há 11 mil anos atrás, e hoje é muito discutido se já não estamos em outra época, o Antropoceno, marcado pelas alterações humanas do planeta. Mas isso ainda não é consenso e provavelmente ainda vai ser debatido por mais um bom tempo. A história da vida na Terra é uma história inconclusiva, com poucas certezas e muitas dúvidas, mas indubitavelmente linda.
Tudo que somos hoje teve origem em um ser que você jamais conseguiria enxergar sem o auxílio de um microscópio. E mesmo assim, há bilhões de anos, foi o desejo dele de sobreviver, de não desistir, que fez com que novos organismos pudessem surgir e evoluir com o passar dos milhões de anos até chegar em nós. Os únicos com curiosidade e intelecto para trazer esse primeiro organismo de volta à vida, mesmo que seja apenas nos nossos estudos, teorias e na imaginação. Eu espero ter te ajudado a compreender melhor como a vida surgiu no nosso planeta, e eu sei que esse assunto ainda pode ser muito mais explorado, então escreve aqui nos comentários o que você gostaria de saber sobre outras teorias, outros tempos geológicos. Vamos construir esse conteúdo juntos! E se você aprendeu nesse vídeo, eu te convido a se inscrever e continuar aprendendo muito mais aqui no canal. Muito obrigada pelo seu tempo, eu te vejo no meu próximo vídeo e até mais!